lembra que eu falava no início do ano? Que essa geração do atual Sub-20 do Galo é pouco aproveitado, né? Assim, pouco se pode aproveitar. É porque eu tento sempre, quando eu vou falar, principalmente de base, cara, a gente tem... nós, comunicadores, temos que ter sempre muito cuidado, eu acho, né? E eu e gente, uma vez, ele conversando... Acho que tava eu e você, Popó, no carro. Ele conversando com a gente, ele citou um caso de um jornalista que uma vez fez críticas muito pesadas, né? Um jogador. E o cara falou, pô, extrapola um pouco às vezes, né? Da atmosfera ali só da crítica ao esporte, à atuação, pratica, isso. E às vezes parece que vai muito a pessoa. Então eu sempre tento ter muito cuidado quando eu fazer algum tipo de crítica, principalmente com jogadores da base, né? E aí, porque são jogadores ainda em formação. Exato. Mas, cara, tem jogador na base do Galo que, assim, a evolução pra eles vai ter que acontecer de uma maneira muito rápida, ou então é realmente pensar em outro tipo de profissão, porque, cara, são alguns lances que não dá realmente, que você olha e fala, meu Deus, não é possível. E aí o Gento falou uma coisa, é verdade, acompanhando o finalzinho do jogo comigo, né? Realmente, a qualidade técnica do time já não é muito boa. Agora, ainda você coloca toda a pressão do momento, né, que o time vive, então realmente complica muito. É isso. E vai pegar só o Flamengo agora no Rio, Deixa eu aproveitar então, já que eu já falei tudo isso aqui. Né? Isso. Deixa eu falar um negócio, eu tô vendo todo mundo descendo o cacete do Sub-20 do Atlético, beleza, o time é fraco e tudo. Deixa eu te falar, ninguém obrigou esses meninos a estarem lá. Se eles estão lá, alguém buscou eles pra eles estarem lá no Sub-20, então vocês vão dar cacete em quem trouxe. É isso. Ó, na boa, eu entendo a crítica do Luiz, isso não é pra você, viu, Luiz? Você sempre fala respeitosamente dos meninos, eles realmente estão devendo. Mas, de novo, dá cacete neles, beleza, ótimo, ok. Vai criticar quem aprovou a ida deles pro Atlético. De novo, vocês estão falando de jovens que ainda tem caminho pela frente, às vezes tá sendo mal treinado. Eu não observo, eu não vejo. O dia desse, no profissional do Cruzeiro, tinha um jogador que ninguém queria nem ouvir falar, que era o Vidalba. O Léo Jardim fala, estava mal treinado. E estava mal treinado que o Vidalba tá jogando bola pra caramba. Então, não sejam covardes de ficar jogando os meninos pras cobras. Vai questionar quem treina, quem prepara fisicamente. Vai questionar o clube inteiro, que tá passando por um momento bem conturbado. Se tá uma zona no profissional, vocês imaginem na base. Não sejam covardes. Eu acho isso uma sacanagem. A gente não acompanha, velho. A gente não sabe o que está acontecendo. As mudanças constantes, né, que aconteceram, as últimas mudanças, né, que aconteceram na base do Atlético, acho que mostra muito isso, né, gente? E já que eu comecei a falar, o Atlético empatou, né, fora de casa com o Atlético Goianiense por 2-2. Esteve na frente em dois momentos, saiu vencendo por 1-0, o Atlético, gol do Lobac, o Atlético Goianiense empata, o Lobac faz o 2-1 e no final, já ali, acho que aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, o Atlético Goianiense empata novamente. E aí, aos 40, a equipe goiana teve um jogador expulso, o Atlético jogou ainda ali os últimos 10 minutos, contando os acréscimos, com um jogador a mais. Mas assim, cara, eu nem acho, gente, que essa geração inteira não dá pra você aproveitar nada. Eu acho que tem ali uma peça ou outra que dá pra... Que sim, cara, que em um time mais organizado, pelo menos... Que talvez não vá compor o profissional do Atlético, mas que possa ser uma venda para uma posso ser bem sincero? Série B. O Pedro Cobra, eu acho ele um baita goleiro. Sim. Acho ele um baita goleiro. E aí falando da geração, dessa geração, porque tem uns jogadores ali que subiram agora do 17. Pra tentar salvar, por exemplo, né? O Passinho, o Vitão. Esses eu não vou considerar, porque eles ainda são da geração do Sub-17. Eles subiram na fogueira pra poder tentar ajudar. Tentar salvar. Então esses eu não vou contar. Agora, do time realmente do Sub-20, o Renan, por exemplo, eu acho ele um bom zagueiro. É um zagueiro que tem um bom passe longo, que tem uma boa noção de espaço. Acho ele um bom zagueiro. Acho que ele num time... Cara, num time bem organizado, o Renan pode evoluir. Ele é um desses jogadores. O Lobac, hoje, que fez os 2 gols, no sistema ofensivo do Atlético, ele vem sendo desde o início do ano desse Sub-20 do Galo. E aí, o torcedor que acompanhou aquelas 3 partidas do Campeonato Mineiro, viu um pouquinho do Lobac, ele pôde jogar ali. Cara, eu acho que ele também, num time mais organizado, num time num momento diferente, com melhores peças ali ao seu lado, eu acho que o Lobac pode também, sabe, cara, crescer e ajudar.
Não tô falando que eles são soluções, viu? Mas acho que são jogadores que você pode observar um pouquinho mais perto, tenta manter um pouquinho mais. Só que assim, como um todo, é um time que cara, que tem dificuldade. O time do Sub-20 do Atlético tem dificuldade. E aí o que o Janta falou, eu concordo 100%, cara. O Atlético, colocar a culpa só nos jogadores, a culpa é do processo. O Sub-20... Que vem errado de muitos anos. É isso, o Sub-20, ele é o final do processo quando a gente pensa em futebol de base. Porque o futebol de base de um clube começa no Sub-10, Sub-8, aí você passa pelo o Sub-15, Sub-17. Então, assim, são vários... você vai subindo uma escadinha mesmo. E aí o Sub-20 é o topo. Então, o processo do Atlético teve muitos erros. Porque, esse jogador não podia estar aí. Mas, cara, ele está no último passo dos processos. Isso não foi identificado em nenhum outro momento. Onde estavam os erros? Foi um erro no processo? Porque se você pegar a característica, por exemplo, e aí vou pegar os últimos 2 gestores da base do Atlético, diretores de base do Atlético, que foram o Júnior Chávari, né, que até já faleceu, e depois o Erasmo Damiani. Os dois que antecederam, né, o atual. Cara, e aí não é crítica, é constatação, são mentalidades diferentes. A forma diferente de trabalhar. De trabalhar com base. Sim. O Júnior Chávari, ele tinha uma ideia de buscar jogadores mais prontos, já pro Sub-20, por exemplo. Hoje o Atlético tem uma mentalidade, e que aí eu concordo, mas não quer dizer que a outra esteja errada, é só que realmente o que eu prefiro. O Atlético pensa hoje uma formação desde mais jovem. E aí você vem crescendo esses jogadores dentro do seu clube. Então, assim, são mudanças muito radicais. E quando eu já falei isso aqui uma vez e vou voltar a repetir, cara, base. Se no futebol profissional a gente pede às vezes um pouco de paciência, cara, na base tem que ter muita, porque o processo, ele é longo. Você tem, além de paciência, ô Luiz, você tem que ter gente competente pra transformar aquele menino em atleta, entendeu? Pra transformar aquilo num bom jogador. Então, se estão lá no Atlético, teve a aprovação de alguém, estava sendo treinado por outro alguém, então, sabe? Eles são ali a ponta do fio, mas tem toda uma linha até chegar ali.